Boa noite, pessoal! Estamos aqui para mais uma noite de live de esquenta. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde, mas estamos aqui com mais uma super palestrante do nosso casting de palestrantes da nossa quinta edição do Congresso Internacional de Empreendedorismo e Liderança Feminina, que acontece no próximo sábado, 23 de novembro, a partir das 9 horas da manhã, lá na UNIT, na Imbiribeira. E hoje a gente vai receber uma mulher incrível, que além de uma profissional muito mega bem sucedida, é exagerado assim mesmo, gente, porque ela é isso tudo mesmo. Ainda tenho a honra de dizer que ela é minha amiga pessoal, uma pessoa que eu amo, que eu admiro, que eu sou fã, é uma das pessoas que me inspira verdadeiramente. Ela é CEO da Qualiseg Consult e da Academia Qualiseg, que são empresas de treinamento, consultoria empresarial. Ela é presidente da Comissão de Meio Ambiente do Cabo de Santo Agostinho. E hoje a gente vai bater um papinho sobre uma prévia do que ela vai levar lá sábado. A gente vai falar um pouquinho sobre maneiras de prevenir o assédio moral, sexual, no ambiente de trabalho, maneiras de prevenir violência contra as mulheres em ambiente de trabalho. Então, faz o que eu estou fazendo agora. Quem já está entrando aqui, já clica no aviãozinho, já convida todo mundo para assistir essa live, porque a live de hoje está imperdível. É uma live para a gente ver, rever de novo, porque a Jace vai trazer informações valiosíssimas, literalmente, gente. Então, se eu fosse vocês, eu nem pensaria em perder essa live e nem pensaria em não estar presente sábado no nosso congresso. Então, se você ainda não adquiriu o seu ingresso, acesse agora o link na nossa bio, garanta seu ingresso. Vamos estar conosco nesse dia que vai ser um dia assim fantástico, incrível, que vocês não vão se arrepender de estar conosco. E eu já vou aqui abrir, né, para minha super convidada, e eu espero que o Instagram hoje ajude a gente. Deixa eu vê-la, ver a Jace hoje. Vamos lá. Oba, vou ver. Iris, A tua câmera está na câmera traseira, amiga. Toca na tela para virar. peraí, deixe-me virar aqui. Eu fui aceitar e virei. Ai, que maravilha, amiga. Eu tô com tanta saudade. Você não faz ideia. Iris, eu também. A gente não se vê, acho que pelo menos um ano, né? Tem, Pelo menos um ano, né? tem um ano, amiga. Já fez um ano. Caramba! Olha, meu cabelo cresceu. Olha, eu nem falo o meu, mulher. O meu já tá assim, chegando no bumbum, literalmente. Tu vê, tu vai se assustar Que sábado. coisa boa. Ai, Ai, amiga, super obrigada pelo convite. Gente, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? sejam todas e todos bem-vindos. Gente, vai ter momentos que eu não vou conseguir ler. Eu tô avisando a todo mundo desde o começo da semana. Eu estou com um problema na visão. Eu estou me organizando para fazer uma cirurgia no olho no Ah, ano que vem. tá. Então, tem horas que eu não consigo ler direito a tela. Mas eu vou dar o meu melhor, prometo. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Podem comentar, podem fazer perguntas. Aproveitem, porque hoje a Jaciara vai entregar ouro aqui nessa live, mas ela não vai entregar tudo que eu vou deixar. Ela só vai deixar vocês com um gostinho de quero mais, para vocês comprarem o ingresso e estarem lá no nosso Congresso Internacional sábado. Eu sendo vocês, eu não perderia por nada. Ó, Pois é. ela Pois, teve uma pessoa que olha, um veio beijo já para minha profa, Manuela. Lindona, bem-vinda, bem-vinda. Gente, tá É, vendo como tá complicado para eu ler a tela, mas a gente vai tentando. a gente Se Deus quiser, vai logo devagarinho. essa É, cirurgia e eu vou ficar bem logo. Mas, gente, desculpa a rasgação de seda aqui no começo, é que a gente é amiga pessoal, sim. Eu é tenho um orgulho do caramba verdade. no começo de ter Jaciara como minha amiga pessoal. É uma pessoa que eu amo, que eu admiro, que me inspira de verdade. Ela é uma mulher incrível. Mas eu já falei demais. Amiga, se apresenta, diz quem Bora você é, lá. para a gente entrar na nossa live. Bom, eu sou a mãe do João e da Luísa, né? A Luísa de 16, o João de 10 anos. Eu tenho uma carreira na área da engenharia de segurança do trabalho, foi minha primeira formação, formação que eu amo. E foi a engenharia de segurança do trabalho que me levou para o direito, né? E aí foi onde eu tive a oportunidade de ter professoras maravilhosas, como a professora Manuela, que está aqui, né? Dentre outros e outras. E o direito me trouxe uma percepção diferenciada do que eu fazia já na engenharia de segurança do trabalho.
que é trabalhar com a proteção das vidas humanas, né? Eu Importante. falei isso semana passada, num outro momento, sabe, Iris? A gente trabalha para que todo mundo volte para casa do mesmo jeito. Isso, A gente amiga. chegou no ambiente, né? E já trazendo um pouco para o nosso tema, né? A gente tem percebido cada vez mais que dentro da engenharia de segurança do trabalho, a nossa preocupação é com o bem-estar das pessoas. E Isso. esse bem-estar, ele passa por um ambiente livre dos assédios, Importante. né? Livre dos assédios, né? E aí, a gente teve, né, no finalzinho ali de 2022, o governo federal publica uma lei trazendo essa preocupação através do programa Emprega Mais, que é um programa que busca incluir as mulheres, né, dentro do mercado de trabalho, né, e ele vem como uma política pública para aumentar essa participação das mulheres através de um ambiente mais saudável para Sim, elas, né? sim. E a partir do momento que a gente começa a ter essa perspectiva de um ambiente mais saudável, a gente está falando tanto do ponto de vista estrutural mesmo, de um ambiente que possa recepcionar essas mulheres nas diversas fases que a gente tem nas nossas vidas, durante uma gestação, durante um período de amamentação e tudo mais, mas principalmente na rotina do dia a dia, no que diz respeito a políticas dentro da própria empresa, através da sua governança, para que a gente tenha muito mais cuidado e respeito com a figura feminina, né? Então, Então, nesse é importante, né, amiga? exato. E assim, trazendo essa perspectiva, né, através de uma política pública, o que foi que a gente teve? A gente teve ali a alteração de uma norma regulamentadora, que é a norma que estabelece a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e esse A da CIPA ganhou um A ao quadrado, porque virou Prevenção de Acidentes e Assédio. Ai, que maravilha. Já não era tempo. Já não era tempo, exatamente. Então, a gente entende que se já existe uma comissão dentro das empresas, né, Iris, que trabalha esse ambiente do ponto de vista da prevenção de acidente, essa mesma comissão ela pode ser ali, ficar fazer a intermediação entre o empregador e o empregado em relação às políticas de prevenção de assédio. E foi Com isso que certeza. aconteceu, né? Então, hoje a gente tem, dentro da Comissão Interna de Prevenção de Acidente, uma responsabilidade, uma nova atribuição que diz respeito a ela trabalhar campanhas, trabalhar momentos, trabalhar perspectivas de prevenção dos assédios nos ambientes de trabalho. Olha que coisa legal, né? É maravilhoso. É muito legal. E assim, quando a gente traz esse tema, é super importante a gente dizer, Iris, e eu acho que você sabe disso melhor do que eu, porque você está no dia a dia com as mulheres, que às vezes a gente tem uma dificuldade como mulher em perceber quando nós estamos sendo violentadas, né? Isso é Então, verdade. às vezes, não é, às vezes a gente acha que é só uma brincadeira, às Isso. vezes a gente acha que é uma brincadeira de mau gosto, é uma situação pontual, É e verdade. não, muitas vezes sim, nós estamos sendo desrespeitadas, né? É verdade, amiga. E até porque, infelizmente, tem coisas que se tornaram meio que normais, meio que culturalmente normais, o que torna a situação muito mais delicada e o que dificulta muitas vezes as mulheres identificarem que elas estão sendo vítimas de assédio, né? Porque, não, mas Exato. fulano está brincando, mas ele fez sem querer, mas você se dói com tudo, porque toda mulher se dói, toda mulher é cheia de mimimi, né? Para não poder ninguém admitir a culpa do que está realmente violentando, é, querendo submeter a mulher a uma situação constrangedora. E a gente sabe que a verdade, infelizmente, é essa. Porque quem Exatamente. comete assédio está constrangendo a vítima. Está querendo Perfeito. colocar a vítima numa situação de submissão. E Exato. em casos, e quando a gente vê, não sei se você lembra, mas ano passado eu fui coordenadora de trilha do The Developers Connect, né, que é o maior evento de tecnologia da América Latina. E a trilha que eu fui coordenadora foi justamente a trilha de inclusão. E o Ah, tema que caiu para mim, né, porque a inclusão foi todo o LGBTQIA+, mulheres,
negros, todas as minorias. Sim, E um dos pontos sim, que caiu para mim foi justamente essa questão do quanto as mulheres sofrem assédio nas empresas de tecnologia ainda hoje. E perfeito. já assim, eu fiquei em choque, porque os números, existem pesquisas sérias feitas pela área, Sim, os sim, números são alarmantes, sabe? Então, exatamente. é uma situação tão grave e que ainda é tratada de forma tão velada que eu fiquei Sim, espantada. E exato. um detalhe, as mulheres negras sofrem muito mais. São Com ainda mais certeza, vítimas, com tá? certeza, E isso me com deixou certeza. tão assustada, porque, e aí entra nisso, só para não perder aqui para você continuar. Isso entra no que você falou. Muitas demoram a perceber. Tinham lá relatos de mulheres que levaram até 3 meses para perceber que elas estavam sendo vítimas de assédio dentro da empresa, porque elas levavam como uma questão de uma brincadeira mesmo. Ah, não, porque fulano é muito brincalhão, ele brinca assim com todo mundo. Até mulheres que só vieram perceber quando a coisa já passou dos limites, já foram para o toque físico. Entendi. Então, isso me deixou tão alarmada porque as pessoas ainda tratam isso com muito tabu. As pessoas têm medo de trazer isso a público. Porque a vítima fica com vergonha, se sentindo culpada quando ela é a vítima. Exato. Então, o É trabalho isso. que você faz, ele é de grande valor, principalmente para nós mulheres, porque nós não somos culpadas, nós somos as vítimas. Exato. E Eu veja, vivi uma situação de assédio quando eu era adolescente, dentro do trabalho da minha mãe. Um funcionário do trabalho uhum, dela tentou me agarrar dentro do trabalho dela. Ele me abraçou e tentou me beijar à força, me puxando para uma sala fechada, sabe? Então, as pessoas precisam entender que isso ainda acontece. E e nós, muito, mulheres, não podemos ter medo de falar sobre isso. Por isso que exatamente. a palestra no nosso congresso, para mim, ela tem um valor inestimável. E tem uma coisa que é muito importante que se diga, veja, depois da publicação dessa lei e da alteração que a gente teve, eu tenho feito um trabalho muito forte de palestras e de mini cursos junto à liderança das empresas e também aos membros da CIPA, para que eles possam identificar isso. Porque, como você falou, conhecimento é tudo, Sim. né? Beijo, Verônica. Um beijo enorme para Mônica, você, meu querida. amor, boa noite, lindona. E aí, o que que acontece? Em regra, tá? Não excluindo outras possibilidades, o assédio ele vai acontecer geralmente de duas maneiras. Uma é na chantagem, a chantagem direta, né? Uhum. Onde o assediador ele deixa claro o que ele quer, qual é o objetivo dele. E lembre-se, sempre vai ter que ter intimidação, certo? E essa intimidação levar a um benefício sexual. Estou falando especificamente do assédio Sim, sexual. sim. Depois a gente pode ir para os assédios morais, né? E aí o que que ocorre? Essa é uma das formas. Mas o que que ocorre? Geralmente, quando o assediador ele não obtém êxito nessa primeira, né, possibilidade, ele vai para um segundo momento, que é o da intimidação. E a Sim. intimidação, ela é um processo muito devastador para nós que estamos nessa posição de assediadas, né? Uhum. Que é o seguinte, a intimidação, ela vai ferir muito a tua dignidade, porque a Muito. pessoa vai passar a ser grossa com você, ela vai ser rude, ela vai criar dificuldades para você no ambiente de trabalho, ela vai nitidamente te demeritar de alguma maneira, é uma punição. A intimidação, ela tem um caráter punitivo, pelo fato de, no primeiro momento, eu não ter cedido aquilo que você gostaria. Então, hoje, quando a gente começa a explicar esses dois primeiros passos, que muitas vezes vai evoluir para uma agressão física, que foi o que você sofreu, por exemplo, Uhum. né? As pessoas se olham assim, como quem diz assim, gente, isso já aconteceu comigo, sabe? Isso já aconteceu comigo, mas a ausência da informação Isso. não faz com que você reconheça, Exatamente. né? Então, o primeiro passo é informar. É por isso que esse trabalho que a CIPA hoje faz, ele é muito importante. Trabalhar esse tema, trazer a luz desse tema para as relações dentro da empresa, para que as pessoas digam, opa,
isso já aconteceu ou está acontecendo comigo. E aí a pessoa desperta, entendeu? A pessoa desperta. E aí a pessoa não precisa, vamos dizer assim, passar pelas outras etapas, que muitas vezes, do ponto de vista psicológico, é muito mais devastador, né? Muito, muito. É muito mais devastador. Eu já E, soube casos horríveis de mulheres que, inclusive, não conseguiram mais voltar ao mercado de trabalho. sim, sim, sim. Então, traumatizadas que ficaram. Recentemente eu estava com uma situação em um cliente onde realmente a pessoa não conseguiu voltar ao ambiente organizacional. Ela não conseguiu, e aí a gente teve que fazer todo um processo de demissão, um trabalho de recolocação dessa pessoa de mercado, porque ela desenvolveu um sintoma de pânico, tá? Onde o simples fato dela se aproximar da empresa, ela já entrava Meu Deus. num processo muito difícil, interno, emocional. Por que isso? O assédio, e aí os assédios morais, né? Vamos para o outro tipo de assédio, os assédios morais também, eles são muito devastadores. Porque muitas vezes o assédio moral, isso eu tenho ouvido de muitos colegas da área da psicologia, porque eu deixo claro aqui, pessoal, eu não sou da área da psicologia, eu não sou psicóloga, eu tenho formação na engenharia de segurança e sou advogada, mas é um trabalho muito multidisciplinar e eu estou sempre em contato, né, com a saúde ocupacional. Então, assim, o que ocorre? Muitas vezes, o tipo de assédio moral que a pessoa vai fazer, o xingamento utilizado, a palavra utilizada, vamos dizer assim, o apelido pejorativo colocado, desperta um gatilho emocional que a pessoa traz lá da infância, sabe? Então, aquilo reforça e a pessoa começa a desenvolver uma série de patologias mesmo, Sim. ao ponto de precisar de acompanhamento psicológico e psiquiátrico por conta da questão do assédio. Para a gente ver o quanto isso é sério. E a gente, claro, o nosso foco aqui está sendo com as mulheres, porque nós vamos tratar desse tema, né, no Congresso Internacional de Empreendedorismo e Liderança Feminina. E as mulheres, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, ainda são as maiores vítimas disso. Mas homens também sofrem com isso. Homens também sofrem processos de situações de assédio, tanto moral quanto sexual em ambiente de trabalho. Então, Exatamente. é algo que, na minha concepção, né, eu não sou da área jurídica, apesar de ter crescido num ambiente assim, né, pai, tios, primos, enfim, muitos advogados na família, mas eu não ingressei nessa área, mas cresci nessa área. A gente vê que é algo que, infelizmente, está se agravando. É algo que vem numa crescente alarmante. E as pessoas dizem, não, mas isso sempre existia porque agora está sendo mais falado. Gente, agora está sendo mais falado porque está piorando. Os números mostram que isso está piorando. Porque antes era muito restrito às mulheres. Agora, homens também sofrem situações de assédio. Exato. Então, mas por que a gente dá um foco nas mulheres? Porque, na grande maioria das vezes, as mulheres não sabem como se defender. Elas se sentem realmente intimidadas. E muitas vezes, amiga, eu acredito que você possa concordar comigo, mas situações de assédio muitas vezes começam para as mulheres na hora da entrevista de emprego. Porque mulheres são perguntadas se elas têm filhos. Homens não recebem essa pergunta. E quando acontece de um homem receber, uma mulher receber, a mulher recebe essa pergunta, se a resposta for afirmativa, ela recebe mais uma. Tem com quem deixar seus filhos para trabalhar? Se, por um acaso, o homem receber essa pergunta, ninguém pergunta se ele tem com quem deixar os filhos. Isso é verdade. Isso é uma forma de assédio. Porque, na verdade, e aí a leitura que eu faço, né, Iris, é que, assim, eu acredito que essa questão, ela passa muito pela governança da empresa. Muito. Hoje a gente trabalha muito com essa perspectiva do ESG, que é uma sigla que é o meio ambiente, a governança e o social, né? É o environment, o social e o governation. Sim. Então, assim, você passa... Mas quando a gente fala dentro de uma perspectiva de governança, isso que você está falando é maravilhoso, porque isso
isso nasce já nesse momento. Recentemente, eu vi uma colega falando uma coisa muito interessante. Ela é da área de RH, ela disse assim, sabe o que é interessante? É que quando você vê uma mulher trabalhando que tem filhos, a primeira pergunta que se faz é, seus filhos ficam com É, quem? Né? exatamente. O homem, tem filhos, qual é a idade deles? Eles gostam de futebol, eles gostam disso, eles gostam daquilo, né? Exatamente. É Como diferente. a carga do cuidar dos filhos foi só da mulher, né? E não Não é. da Aí eu família, vou né? até fazer a paródia com aquele filme Minha Mãe é uma Peça com Dona Hermínia. Eu fiz com o dedo, né? O filho Pois é é, só da mulher. A mulher fez o filho sozinha, então a responsabilidade é só dela. Eu nunca pois entendi é. isso, amiga. Isso nunca entrou na minha cabeça. Exato. Então, isso já nasce nesse momento das políticas que a empresa possui, do olhar que a empresa possui, do cuidado que a empresa Sim. possui e dos objetivos que ela possui. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho numa empresa que ela tem uma meta até 2030 de ter 20%, e eu estou falando de uma grande multinacional, 20% de mulheres negras nos seus cargos de liderança. Então, isso é um trabalho de governança, né? É a empresa se posicionar, e ela está fazendo todo um caminho preparatório para isso. Então, isso nasce da governança, dos objetivos, Uhum. daquilo que a empresa estabelece efetivamente, né? Para Agora, esse tipo desculpa. de Continua. recepção, né? Não, para recepcionar. Isso. É, porque também não adianta você traçar uma meta como essa, extremamente desafiadora, e também não ter ferramentas de como atingi-la. Concorda? Exatamente. Era Né? aí que eu ia entrar, amiga, porque assim, até cruzei os braços e quer ser gente, mas uma grande multinacional, 20% ainda é pouco. Mas se a gente Sim. for olhar, principalmente no Brasil, e olha que no Brasil, nos últimos anos, até cresceu o número de mulheres em cargos de liderança, mas em relação a uma pesquisa mundial, nós ainda estamos muito atrasados. Para as mulheres Sim. negras, ainda é mais difícil chegar em cargos de gestão e liderança. Mas aí o que é que eu vejo? Foi o que você falou. Tá, eu traço uma meta para ter mais 20% de mulheres negras em cargos de liderança. Como eu estou fazendo isso? Como eu estou? Qual o ambiente que eu estou criando para que essas mulheres sintam-se seguras e confortáveis Exato. assim candidatar a esses cargos? Ou eu estou fazendo isso como se eu estivesse querendo fazer um favor para justificar todo esse tempo que eu fechei os olhos para elas? Porque, infelizmente, a Exatamente. gente vê algumas falas, amiga. Você sabe, meu pai é negro, a minha avó era uma mulher negra. E muitas vezes a gente vê essas falas, as pessoas falam como se estivessem fazendo um favor. E não é assim, sabe? Não, Eu não. acredito no seguinte: independente da cor da nossa pele, nós somos seres humanos. E, como tal, o mínimo que todo mundo merece é ser respeitado. É o mínimo. É o mínimo. Eu fui educada dessa forma e, na minha cabeça, não faz sentido uma pessoa ser tratada diferente por causa da cor da pele dela. Nunca fez. Sim, sim. Então, para mim, isso é o mínimo. E aí você É. vê as políticas, e eu tenho coisas assim, tem gente que fala, quem não me conhece, né, pode até achar que às vezes eu pego meio pesado, mas tem determinadas situações que as pessoas agem como se estivessem fazendo um favor. Sim, Você não está fazendo um favor, você está fazendo o mínimo esperado para um ser humano de decência. Você não está fazendo um favor para ninguém, porque tratar o outro ser humano com respeito é o mínimo que uma pessoa pode fazer. Dar as mesmas oportunidades para profissionais, independente do gênero com o qual ele se identifique, da cor da pele dele, é o mínimo que as empresas têm ou que ou fazer. de, ou de qualquer outra opção, seja uma opção sexual, Então, você religiosa, tem que olhar cultural, que né? você tem É, um profissional. E como profissional, ele merece ser tratado com respeito e ter as mesmas oportunidades que os outros. Então, quando eu vejo exato. determinadas coisas, determinados movimentos que dizem inclusão, que exclui outras coisas, para mim não é inclusivo. Se Sim, você eu concordo com você você. incluir um grupo, você está excluindo outros, você não está sendo inclusivo. Se para Eu você concordo. incluir um grupo, você está com um posicionamento de que você está fazendo um favor, você não está sendo inclusivo. E isso me Veja, preocupa porque é muito delicado, amiga, porque a é, gente vê isso na prática. não tenho dúvida. Veja, para mim, hoje eu até estava conversando isso com. Oi, Josi, tudo bem? Hoje eu até estava conversando isso com uma consultora amiga minha, que é da área de ESG. Veja, eu só acredito, e aí é uma posição de Jaciara como profissional, eu só acredito em algumas iniciativas como essa, quando isso vem acompanhado de um contexto. Isso.
acho que o número em si não me diz nada. Deixa eu dizer, 20, depende, é 20%, mas hoje eu estou em quanto? Qual é o meu contexto? Isso. Qual é o segmento da minha empresa? Ela já é uma empresa que tem cargos mais voltados, onde já não é nem voltados, porque o cargo é voltado para qualquer ser humano, mas o que eu quero dizer é que eu já tenho uma representação mais feminina, isso não me diz nada. Se eu estou diante de uma empresa que é muito masculinizada, aí pode ser que esses 20% me digam alguma coisa. Mas o que eu quero dizer? É que eu não acredito em iniciativas como essas apenas com número e pontuais. É isso. É importante que exista uma consonância entre as políticas de inclusão e de prevenção que as empresas estão adotando com a sua identidade, com a sua missão, com a sua visão, com os seus valores. E isso seja aplicado no dia a dia, você veja no dia a dia da empresa. Exatamente, entendeu? Então, é muito necessário que haja essa coerência entre isso, porque se não existe coerência, Iris, eu concordo com você. E outra coisa, a gente não pode esquecer, né? E assim, eu sou uma otimista nata. Eu sabe? também, amiga, sou sagitariana, otimista por natureza. Por natureza. E aí, o que acontece? Eu sempre entendo e tento ver o lado bom das coisas, mas a gente sabe que tem muita empresa que maqueia, Sim. que quer só fazer uma vitrine inclusiva e que está ali para... E não é esse, não é o objetivo. O objetivo é você ter ambientes mais saudáveis para que as pessoas... E isso passa por diversas coisas. Passa por uma infraestrutura segura, passa por estudo dos fatores psicossociais e passa por essas condições de assédio que a gente sabe que existem. Entendeu? Por exemplo, quer ver uma coisa super importante que é preciso ser dito aqui? A gente precisa estruturar dentro das organizações, e muitas delas já possuem, uma ouvidoria. Sim. Mas é muito importante garantir o perfeito fluxo dessa ouvidoria, né? Porque senão a gente amarra cachorro com linguiça. Justamente. Exatamente isso. Eu coloco uma ouvidoria que não vai receber dados, né? Tem um delay. A gente se atrapalha às vezes um pouco, né? Olha a Ana, tudo bom? Ana Cantarelli tá aqui, ó. Maravilhosa. Beijo, querida. É porque muitas vezes as empresas criam ouvidorias, mas são ouvidorias que não deixam os trabalhadores, os colaboradores se sentirem seguros e confortáveis a ponto de procurá-los. Concordo. Era aí que eu ia chegar. Então, e isso passa pela estrutura da ouvidoria. Exatamente. Né? Pelo recebimento das questões que são trazidas, quem é que vai fazer um primeiro filtro dessa ouvidoria, né? Eu me lembro que o ano passado, eu estruturando um processo desse, e aí foi muito engraçado, porque assim, Ariano não tem freio, né? A gente é o primeiro do zodíaco, a gente chega chegando. E aí amiga, eu tava... signo de fogo, já signo de fogo ter freio, não vai. E aí, a gente estava discutindo, fazendo um fluxo do canal de ouvidoria, né? E aí, o diretor virou e disse assim, não, mas é porque, tudo bem, que é o seu escritório que vai receber aí as reclamações e tal, mas eu preciso de uma cópia desse e-mail. Rapaz, aí quando ele falou isso, sabe aquele momento que você tá com o freio baixo? Sei. Aí eu disse assim, não, você não vai receber cópia de nada, porque o denunciado pode ser você. Eita! Só que aí eu dei uma risada, né? Aí ele olhou assim, eu disse, eu tô falando sério. Eu não tô brincando com você. Você é uma parte interessada. Aí eu disse para ele, isso é amarrar cachorro com linguiça. Justamente. E é isso que os gestores não conseguem entender. Exato. Exatamente. Entendeu? Por isso que eu falei para você. É massa essa visão dessa multinacional. Querer colocar esses 20% de cargos de gestão e liderança para mulheres negras. Mas no dia a dia, na prática, qual o ambiente que está sendo criado para essas mulheres? Para que elas se sintam seguras e confortáveis para isso. Para que elas se sintam respeitadas e valorizadas no dia a dia da empresa até chegar nesses cargos. Porque é isso que a gente vê na prática que está faltando. Então, você vê que, por ser mulher, a gente muitas vezes recebe menos que o homem. E se for mulher negra, recebe ainda menos. Então já começa daí. Então, isso são números, né?
Isso são Isso, números, são dados, não são coisas não que a gente dados. está Isso é dado colocando aqui. consolidado e de pesquisas feitas por grandes Exato. empresas e universidades ao redor do mundo. Não é só no Brasil que isso acontece, não, gente. É, Isso é no mundo, tá? no mundo. Então, qual o ambiente para essas mulheres que eu estou criando? Eu, como gestora, eu estou criando na minha empresa, para que essas mulheres sintam-se confortáveis para isso. Porque a gente. É, Não tem muita gente. No Brasil só tem uma média de 35% a 38% de mulheres em cargos de liderança em todas as grandes empresas do Brasil. Por quê? Porque elas não se sentem confortáveis, elas não se sentem estimuladas. Elas não têm no dia a dia da empresa um ambiente que mostre que elas terão apoio se elas quiserem concorrer ao cargo de liderança, que elas vão ter um incentivo da própria equipe, dos próprios gestores, para que elas se candidatem a esses cargos. Quando você conversa com essas mulheres, como muitas vezes eu faço nos eventos que eu participo, isso é nítido, não tem. Não tem esse ambiente propício para a maioria delas. Então é aí que me preocupa, tá? Ter uma métrica é muito bonitinho, é legal, é massa, é uma visão muito boa de futuro. A prática está condizente? exato. E Iris, e tem uma coisa que é muito importante que a gente precisa ressaltar aqui, além disso. Veja, eu já estou no Comitê de Mulheres do CREA há alguns anos, né? Sim. E o Comitê de Mulheres, ele tem uma das atribuições, vamos dizer assim, uma das nossas missões no Comitê de Mulheres é exatamente encorajar as meninas, as mulheres, Sim. aos cursos da engenharia, da geociência, né? Então, veja, se Isso. a gente ainda der um passo atrás, a gente sabe que ainda existem alguns cursos de graduação que ainda são muito masculinos. Tem. Então, veja, vamos dizer assim, se a gente for começar a analisar isso um pouco, alguns passos atrás, ainda existe isso. Existe ainda algumas profissões onde muitas vezes o pessoal quer regular do que é. Isso aqui é para homem, isso aqui é para mulher. Isso é Não, ridículo. Não não, existe. isso São é profissionais. exato. Então, veja, a gente precisa fazer um trabalho muito mais, desde o ensino médio, para encorajar essas meninas a fazerem o que elas quiserem, Isso. né? A elas irem para suas graduações ou para os seus cursos técnicos, buscarem suas especializações e buscar ocupar esses lugares de liderança por mérito mesmo, que Exatamente. elas têm. Não necessariamente apenas porque é uma política organizacional, E é isso né? que me Então, preocupa. exato, porque assim, a gente precisa começar a perceber. E tem uma coisa muito importante, a Ana está colocando aqui, ó, Eu a falei aqui métrica para nos ajuda eu a estou conseguindo ler desenhar, muito. a, a Ana colocou aqui, ó, a métrica nos ajuda a desenhar e medir onde estamos e para onde queremos ir. Mas Exatamente, ela Ana. fez um Porque comentário que a abriu gente, mão já. Assim, vê se tu consegue ler o que ela colocou, que esse meu problema não está me deixando não, ler. eu estou lendo aqui. Aí ela diz assim, mas as atividades é que vão fazer isso acontecer. Era o que a gente exatamente estava falando aqui, Ana. Porque não adianta somente ter a métrica sem ter ações, objetivos muito claros de como a Exatamente. gente vai alcançá-lo. Esse é o Exato. ponto. Esse é o ponto, né? É a mesma coisa, por exemplo, trazendo essa questão para a questão dos assédios hoje, né? Sim. Então, a gente sabe que existe hoje uma série de assédios, principalmente morais, e aqui está a Ana e outros profissionais como vocês que trabalham com liderança, né? Sim. A gente tem que dar um passo atrás e entender o seguinte: como é que a gente está preparando nossas lideranças? Né? Exatamente. Como é que a gente está preparando nossas lideranças para um ambiente mais saudável? Porque se a gente prepara para um ambiente mais saudável, essas situações de assédio, elas serão cada vez mais reduzidas, porque elas não vão caber num ambiente saudável, elas vão destoar daquele ambiente. Exatamente. E não o contrário, não virar uma rotina. Elas precisam destoar. E a gente precisa entender que, do ponto de vista jurídico, inclusive, o assédio hoje, ele não tem mais aquele caráter vertical. Não mesmo. Que é do líder para o liderado. Não, hoje a gente tem o assédio invertido, que muitas vezes pode ser do liderado para o líder também. Existe isso. Existe. Né? Existe. Recentemente eu vivi uma situação desse tipo de assédio
E o mais comum hoje, por incrível que pareça, é o assédio horizontal. Entre colegas de trabalho. Colegas, pares, exatamente, Iris. Muito. Esse é o mais comum. Então, isso é fruto de quê? De um ambiente que não está saudável. Justamente. Né? E aí vem a pergunta, o quanto, Iris, essas empresas estão investindo em momentos de palestras, minicursos, dando informação para essas lideranças e criando uma cultura organizacional saudável. Justamente. E entender que isso é parte do investimento no desenvolvimento produtivo da equipe. Isso. Porque tem empresa que acha que palestras, treinamentos, minicursos são gastos. E não são. É você estar investindo no seu principal capital, que é o capital humano. É um investimento valiosíssimo. Exatamente. E é isso que vai fazer com que o ambiente seja saudável, é isso com que você tenha a retenção daquelas pessoas, daquele patrimônio vivo que a empresa está estabelecendo ali através do desenvolvimento organizacional que ela tem, né? Então, veja, é um conjunto de ações que as empresas precisam despertar para que a gente tenha esses ambientes mais saudáveis hoje, para que as pessoas se sintam confortáveis em trabalhar naquele lugar, naquela empresa. Não é isso? Isso. Não é isso que a gente quer, né? É muito. Então, eu fico muito triste, Jace, quando eu vejo. Até tem um tempinho que eu não vejo. Mas eu acho que a última vez que eu vi foi em 2020, que tinha uma pesquisa que ela media em dados numéricos percentuais, onde as mulheres eram maioria ou minoria nas empresas. Entendi. E no Brasil, por 10 anos seguidos, mulheres só foram maioria na área de RH. Só. Em nenhuma outra área elas chegavam sequer a ficar equiparadas. Sempre era uma minoria absoluta. O único que era maioria era a área de RH. Não tinha outra área no Brasil que as mulheres se destacassem. E aí, quando a gente vê que o RH também tem uma grande parcela de responsabilidade, né, porque é o RH que vai escolher os profissionais, vai fazer a seleção de profissionais para aquela empresa. Então, ele acaba tendo uma parcela de responsabilidade na criação desse ambiente saudável ou não. Direto ou indiretamente, ele vai ter um impacto ali. Porque passa pelo RH. E muitas vezes, os gestores não acatam sugestões que o pessoal do RH leva dos pontos de melhoria. E aí você começa a ver a dissonância das coisas. Porque o que adianta eu chegar no RH e perceber que está tendo problemas que vão gerar situações de assédio, que mais para frente vão gerar até mesmo prejuízo para a empresa, porque vai gerar, principalmente financeiro. Aí eu chego para os gestores, apresento isso, os gestores estão nem aí. Ignoram porque isso é besteira, porque é só brincadeira, porque fulano está com mimimi. Eu falo isso, gente, porque eu já ouvi isso de gestores, tá? Eu ouvi isso pessoalmente. Não, eu escuto recentemente no encontro de liderança. Exatamente. Não, mas porque tem fulaninha e fulaninho que são muito cheios de mimimi, porque não é bem assim que funciona. Porque não sabe lidar com um comentário, com uma brincadeira. Não sabe trabalhar com pressão, pede para sair. E não é assim. Então, é o que você falou. Se não tiver uma construção de um ambiente saudável, onde os vários departamentos da empresa eles consigam se ouvir e trabalhar em conjunto, é o que você falou. A métrica vai ser só uma projeção. Porque você precisa de dados claros, de ações claras e efetivas para chegar nela. E exatamente. Da grande maioria das empresas hoje, a gente na prática vê o contrário. Exato. Eu acredito, sabe, Iris, que quando... isso que você falou é muito importante. Eu trabalho uma disciplina no MBA de gestão de pessoas de uma universidade, que é exatamente, a gente trabalha engenharia de segurança do trabalho e a gestão da qualidade dos ambientes. Importantíssimo. E aí a gente primeiro dá um overview do que é que a engenharia de segurança tem de interface com o RH, que tem muita coisa em interface. E depois a gente entra nessa perspectiva dos ambientes de trabalho, né? E aí o que é que a gente percebe muitas vezes?
é que existe uma necessidade desse trabalho do recursos humanos ser feito de maneira estruturada. Isso, amiga. E às vezes eles não passam por isso, eles já vão fazendo as coisas. Primeiro, é necessário um diagnóstico. Esse diagnóstico, gente, pode vir de um diagnóstico, de uma pesquisa de clima, de um processo de entrevista com os colaboradores. Ou seja, eu tenho que ter um input de como esses ambientes são vistos da perspectiva do trabalhador, para que eu possa estruturar as minhas políticas. E aí, um recado que precisa ser dado às altas direções. A área de pessoas precisa ter autonomia. Porque não adianta a gente fazer todo um trabalho como esse e muitas vezes isso chegar numa alta direção, num conselho de administração e não ser visto com um olhar de importância devido. Exatamente. Que na grande maioria das vezes, infelizmente, é o que acontece. Aí nós vamos enxugar gelo. Nós vamos enxugar Exatamente. né? Exatamente. Vamos enxugar. Então, veja, é necessário um despertar das organizações no que diz respeito às pessoas e a importância desse capital humano. As organizações, o que é que eu sinto? As organizações que já despertaram para isso, elas já estão conseguindo fazer um trabalho mais estruturado. Elas já conseguem entender que ambiente saudável não é só aquele livre de acidente e de doença, mas é também um ambiente onde as pessoas se sintam bem, elas queiram estar, elas queiram interagir. E é aí que elas vão entregar os melhores resultados. Sim. Né? Exato. Mas aquelas empresas que ainda não têm essa visão, como você colocou, que trata, por exemplo, um treinamento, uma palestra, não como um investimento, mas como uma despesa, uma coisa. Essas aí não adianta, a gente não vai ter resultados positivos por enquanto não mudarmos essa mentalidade. Exatamente. Não, e a gente já vê, e aí eu vou falar do ponto de vista não só de quem convive e conversa sempre com lideranças, mas aí eu vou falar do outro lado. Como palestrante e treinadora, a gente já vê pela desvalorização que as empresas dão a nós como profissionais palestrantes e treinadores. Sim. Aqui em Pernambuco é um absurdo. Aqui em Pernambuco o pessoal quer pagar para a gente R$100 uma hora de palestra como se fosse um favor. Gente, R$100 não paga muitas vezes meu deslocamento para a tua empresa. Exatamente. Sabe? Porque só o que eu investi em um curso, R$100, muitas vezes não é nem 5% do valor que eu paguei. Para me especializar, para chegar ali com propriedade, com conhecimento e ajudar a desenvolver a tua equipe. Sim, sim. Sabe? O pessoal acha que palestra, mas engraçado, né? Se os profissionais forem locais, R$1.000, R$2.000 é um absurdo. Aí manda trazer gente do sul, do sudeste, que às vezes não fala nem tanto o que realmente é necessário, mas só porque é de fora paga 38, 50, 70 mil. E tá tudo bem. Então, o santo de casa não faz milagre, né? É horrível isso, né? Eu fiquei em choque, amiga, porque recentemente eu fui procurada por... Óbvio que eu não vou dizer o nome da empresa, porque eu tenho ética. Mas fui procurada por uma empresa que não é uma empresa pequena, agora no começo do ano, que queria... Muito obrigada, meu amor. Que queria que eu fizesse uma palestra no momento para o Dia Internacional das Mulheres. Me encontrou no LinkedIn, pelo meu trabalho com mulheres, a Rede Empreendedora e tal. E aí queriam que eu fosse fazer uma palestra de 2 horas por R$250. Vocês amor, desculpa, eu não vou. Porque isso eu vou estar desrespeitando a mim como profissional. Eu vou estar desrespeitando tudo, todos os meus valores, tudo aquilo que eu acredito. Sim, claro. Sendo desrespeitada por você. Porque é até uma ofensa que você quer me falar. Você está falando com... Aí eu tive que falar, pois olha, eu não estou querendo ser peito de pombo, eu não estou querendo me achar melhor nem maior que ninguém, longe disso. Mas vamos falar dentro da realidade, dentro de um currículo profissional que eu tenho. Eu sou uma palestrante com 17 anos de experiência, eu já palestrei para públicos fora do Brasil, para empresários de fora do Brasil. Grandes donos de empresa, não foi o pessoal que trabalha, foram os donos das empresas para quem eu palestrei. Então, eu fui formada pelo maior formador de palestrantes do Brasil. Se eu não reconhecer a minha trajetória de 17 anos, amiga, quem vai fazer isso? E isso passa, sabe? E achar, não, você está cobrando caro demais. 2 horas, meu amor, é meu trabalho, eu não estou fazendo um favor. 2 horas de palestra não é pouca coisa. É muito
conteúdo. E isso que você está falando é uma realidade de diversos profissionais da nossa área, Da nossa área, palestrantes, treinadores treinadores e tudo secretariados mais. fazem isso direto. Direto. Exatamente. E Eu aí, tenho veja, demonstra. ele veio de São Paulo para cá já. Ele só trabalhava como treinador de empresa, treinador de líderes. Ele tem uma longa carreira lá em São Paulo, mega conhecido, e veio morar aqui em Pernambuco, porque os pais dele estavam aqui, estavam ficando idosos, ele quis dar um suporte aos pais dele. Ele ligou para mim tem 3 meses, amiga, eu vou voltar para São Paulo. Porque as empresas aqui querem que eu faça palestra por 100, R$ 150. Quer que eu vá treinar líderes por R$ 200. Isso é um absurdo. Qual a qualidade do treinamento que esses líderes estão recebendo? A pergunta que ele me fez. E ele está certo. Tá. E isso porque, veja, isso que você está trazendo é uma coisa super importante, porque existe uma coisa que não tem preço, não tem valor, né? Exatamente. É o Então, nosso conhecimento. quando você enxerga o valor daquilo, você entende que o que aquela pessoa, até pelo currículo e pela trajetória que ela tem, ela está cobrando que para ela também tem valor e é justo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente precisa entrar nesse ponto de equilíbrio. Então, Isso. quando você só quer remunerar aquele profissional com aquela experiência, com aquele currículo, é porque para você aquilo não tem valor, só tem preço. Cara, Justamente. não é isso. É o contrário, né? É o contrário, né? Porque se fosse assim, nós questionávamos. A pergunta que o Marcelo me fez. Que tipo de treinamento essa empresa quer levar para os seus líderes? Exatamente. Sabe? Que tipo de conteúdo? Como é que você quer um líder bem preparado, bem treinado, se você está querendo praticamente fazer que o outro profissional vai lhe fazer um favor de graça? Eu mesmo, o profissional vai trabalhar de graça. Exatamente. Sabe? E veja, aí isso passa por como é que, por exemplo, aí a pergunta é o quão a preparação dessa liderança ela é importante para os meus resultados. Exatamente. Se eu não valorizo nem o profissional que eu vou levar para capacitar eles. Né? Eu recentemente estava num cliente fazendo um outro trabalho, um trabalho na área jurídica, né? E aí eles estavam discutindo na mesma sala, assim, falando sobre o programa de liderança dele e tal. E aí me chamou a atenção, né? Eu disse, vocês estão fazendo um programa de liderança, que legal, tal. Já se é. Aí começaram a falar, né? O que era o programa, que eles faziam questão de fazer isso fora do ambiente fabril, para que as pessoas se desligassem um pouco do ambiente fabril, para dar. Então, assim, você vê a diferença, ou seja, eles estão além do investimento, mas eles têm uma perspectiva de resultado. Então, aquilo tem valor para eles. Aquilo é importante, tem valor, né? Exatamente. Uma situação como essa você não tem. Então, veja, a mesma coisa acontece, Iris, trazendo esse momento, essa coisa da capacitação e do treinamento para esses ambientes saudáveis. Porque, veja, se você tem o seu líder muito bem informado das práticas do seu dia a dia, do processo de abordagem do seu liderado, de como fazer um bom feedback com o seu liderado, de como extrair da sua equipe os melhores resultados de uma maneira saudável, você vai estar prevenindo todas essas questões de assédio. Exatamente. Todas as questões de assédio. Então, veja, muitas vezes é uma ação que vai resultar em algo que vai prevenir uma série de outras coisas. Justamente. Por isso a gente fala que pessoas aqui no Brasil precisa se ter a cultura de que é um investimento. Exato. Você está investindo no desenvolvimento do seu capital humano, não é uma despesa, não é um gasto desnecessário. Exatamente. Você precisa ter líderes e gestores bem treinados, informados, para que a sua empresa tenha um ambiente minimamente confortável e seguro para os seus colaboradores. Exatamente. E é importante lembrar que a responsabilidade por preparar essa liderança é da empresa. Exatamente. Porque, veja, se eu estabeleço uma regra de entrega desse colaborador, desse líder, e isso provavelmente vai estar muito claro na descrição de cargo dele, nas métricas que a gente vai estabelecer para ele, eu também preciso dar todas as ferramentas para que ele possa atingir esse resultado.
né? Exatamente. Porque senão também eu crio a famosa missão impossível, em que eu quero tudo de você, Mas eu não me mas eu dou não te nada. proporciono, né? Então, a gente vai morrer na praia do mesmo jeito, porque eu entendo que para as organizações o resultado é importante, porque senão eles também não estabeleceriam resultados. É, Agora, eu, óbvio. eu tenho que trilhar um caminho para chegar nesse resultado. Isso é um processo. E tem que ser um caminho Isso é um processo. viável. Sim, sim, um caminho estruturado. Um Exatamente. caminho estruturado. Vou pegar esse exemplo. Imagine o seguinte: imagine que a gente tem uma empresa que diga assim: olha, um dos nossos objetivos, como você bem colocou, é aumentar a participação das mulheres na liderança. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma escuta dessas mulheres. Eu preciso entender em que grau de desenvolvimento dentro de uma matriz de competência essas mulheres estão, para que eu possa entender o que é que eu preciso proporcionar a essas mulheres para que elas aumentem sua competência. Competência, quando eu falo que eu não estou falando do ponto de vista emocional, não, é Não, competência do ponto de vista profissional. técnico, profissional. Às vezes é uma especialização que ela precisa e a empresa tem que dar um suporte. Às vezes é um curso isolado ali, mas que vai proporcionar a ela ferramentas para que ela chegue naquele resultado. É um trabalho feito por uma consultora como você, que vai trabalhar competências voltadas para o feminino, para empoderá-las, encorajá-las, não é isso? Então, eu tenho que trilhar todo esse caminho para que, ao chegar lá na frente, ela se sinta uma líder preparada. Justamente. Porque, assim, a gente sabe, a gente já teve, eu já tive, o último cargo que eu tive CLT, há exatamente, estou aqui, voltei a 14, há quase 20 anos atrás, eu era a única gerente mulher dentro de Olha uma aí. empresa super masculinizada, que era uma empresa de gestão de transporte e logística. Então, muitos dos meus desafios foram em lidar com os meus pares, com os gerentes que estavam em pares ali comigo. Exatamente. Então, Porque, essa querendo ou não, preparação e é muito você era uma necessária. novidade. Você era uma novidade no ambiente, na realidade deles. E aí a gente para pensar, será que os gestores naquela época prepararam eles para ter uma gerente mulher? Não, Será que o ambiente foi não, preparado para a sua chegada? Não foi. não foi. Não foi. Olha, o ambiente não foi preparado, a própria perspectiva do cargo, né? Porque como eu era, cuidava da segurança do trabalho, então eu também era, além de ser mulher, eu era aquela que dizia, olha, assim não dá para fazer, vamos fazer desse jeito. Porque assim a gente pode machucar alguém, assim alguém vai adoecer, assim a gente vai deixar de cumprir um requisito legal, a gente fica vulnerável. Então, além dessa presença feminina, que era estranho a eles, ainda tinha eles essa questão de ser uma presença feminina para dar negativas em alguns momentos, entendeu? Então, pensa os desafios. Exatamente. E assim como eu, você tem uma série de mulheres hoje que estão nessa posição, Muitas, muitas. né? E como é que as empresas estão trabalhando isso? Como é que elas estão preparando os ambientes? Estão preparando suas lideranças? A própria alta direção está sendo preparada para isso, Muitas né? vezes não. 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 Exatamente. Então, eu acho que é dentro dessa perspectiva que a gente precisa entender que esse trabalho da prevenção do assédio, do ambiente mais saudável, mais seguro, ele passa por uma estrutura daquilo que a empresa entende e que faz sentido para ela lá no início, na sua E visão, na sua missão, nos seus valores, na sua governança. É algo muito mais estruturado do que simplesmente ter um plano de ação, um plano de trabalho e vamos fazer inclusão. Não, eu entendo que desta não, maneira não vai funcionar. eu ouvi, já sei. E agora eu vou entrar ainda mais num assunto que você conhece muito bem, infinitamente melhor do que eu. Mas eu estava ouvindo, eu tenho contato direto com um grupo de pessoas que trabalham numa determinada empresa muito grande aqui no estado de Pernambuco, não só no estado de Pernambuco, no Nordeste, na verdade. E eu estava ouvindo uma conversa deles que eu fiquei matutando. Eu vou levar para Jace na nossa live. Hein? Em Tá? algum momento a gente vai tocar nesse assunto, e para mim chegou o momento. Sobre as práticas de ESG. Sim. ESG.
foi, quando isso começou a ser implementado, meio que foi assim, uma correria, vamos fazer. E eu, particularmente, sabe que eu sempre fui muito observadora, eu comecei a perceber que estava faltando um pouco de preparo para a implantação disso nas empresas. Certo, Primeiro que não era uma coisa cultural nossa. Então, para você certo. vir para uma coisa que choca a nossa cultura, você sabe que é um processo e que você, como gestor, você precisa preparar a sua equipe para implantar uma nova política. Porque não é algo que Sim, você vai colocar, enfiar a goela abaixo do colaborador da noite para o dia, você vai ter resultado e cobrar. Não funciona assim. E aí, o que é que eu estava vendo o pessoal conversar? Que estavam começando a ter problemas hum, dentro de vários setores de todo o conglomerado, porque as pessoas não estavam sabendo lidar com isso, de modo que o pessoal do jurídico estava ao ponto de estar com tantas restrições, e tanto não pode, não deve, deve ser assim assado, que estava começando a atrapalhar o andamento de setores importantes do conglomerado. E aí eu fiz, gente, mas foi isso que eu vi quando começou a chegar isso aqui. Não houve um preparo. Não houve chegar um treinamento e mostrar para as pessoas, de uma maneira saudável, como você ia adaptando essa nova política à sua realidade. Porque as pessoas acham que não. Eu vou dar um exemplo. O ESG é preto, verde e amarelo na empresa de Jaciara. Ele vai ter que ser preto, verde e amarelo na empresa de Ana Cantarelli, não. de Verônica. Não, Não você não é. usa uma receita de bolo que se Não é, aplica em qualquer lugar. justamente, não é receita de bolo. E isso acabou acontecendo muito aqui. Aí o que está acontecendo? Já teve empresa A e B que está começando a sair dessa política. Já tem empresa A e B que está reduzindo essas ações. Aí eu fiz, gente, a turma realmente não sabe lidar com o que é novo. E aí eu pego o que você falou agora há pouco. Os líderes não estão sabendo, né, os gestores não estão sabendo preparar suas equipes para novas realidades do mercado de trabalho, para É, mudanças. veja, E isso que acaba você causando traz, transtornos. isso que você traz é muito importante. Isso daria uma outra live, mas eu Com acho que dá certeza. para eu resumir em uma coisa que eu falei hoje, inclusive com Fernanda, que é o seguinte: o tema do ESG, ele é um tema transversal. Ele não é algo novo em si. Uhum. Ele tem uma transversalidade. Então, por exemplo, quando eu falo de meio ambiente, dentro de uma perspectiva de ESG, eu preciso enxergar quais são as práticas ambientais que a empresa já possui. Preciso respeitar isso, Isso. né? Se eu vou para a área social, quais são as práticas sociais que aquela empresa já possui? Se eu for para a governança, quais são as práticas da governança que a empresa já possui? Eu acho que o grande desafio hoje é que a ausência de conhecimento do tema nos leva Isso. a não estruturar uma matriz de materialidade. E o que é a matriz de materialidade? É onde eu vou consolidar os interesses da empresa com os seus stakeholders. Isso. Entendeu? Então, eu preciso chegar num consenso entre aquilo que a organização entende que é importante para ela e aquilo que as partes interessadas entendem, seja ela um fornecedor, um cliente, um colaborador e demais partes interessadas. Então, quando eu construo essa materialidade, ou seja, eu tiro do mundo da ideia e transformo em material para exercer, isso passa a ser uma dinâmica, Iris, estruturada. E eu Isso. preciso priorizar. A grande questão hoje, e aí é uma leitura que eu faço, porque eu atuo nessa área Sim, e observando, é que é o seguinte, eles querem fazer tudo ao mesmo tempo, e não é isso. Vou não é. dar um exemplo. Dentro da governança, certo? Eu tenho diversos temas que eu posso trabalhar. Eu posso trabalhar a questão da questão da equiparação de mulheres nos cargos. É cuidar Eu do posso trabalhar diversidade. Eu posso trabalhar. Você concorda que eu posso trabalhar a parte de. A pergunta é: por onde eu vou começar? Eu não isso. posso começar por tudo. Eu preciso priorizar. Eu preciso entender o seguinte: olha, nesse momento, o que é que está mais alinhado com a estratégia da empresa e dos stakeholders? Jaciara, é a gente trabalhar equidade de cargos. Então, tá bom. A diversidade vai ficar para um segundo momento. Não estou dizendo que eu não irei trabalhar. É um eixo Exatamente. que eu vou trabalhar.
mas eu vou trabalhar num segundo momento. Então, as pessoas estão Tem se que começar por onde perdendo é mais porque urgente. elas não estão sabendo priorizar dentro de cada pilar. Exatamente. Elas não estão sabendo priorizar. E é o que você falou, não é uma receita de Não bolo. é? Para uma empresa, imagina uma empresa que já tenha mais equidade nos seus cargos, pelo ramo da atividade. Para Sim, ela, talvez seja um caminho a diversidade. Se eu sim. já tenho uma empresa muito masculinizada, talvez o caminho agora ainda não seja diversidade, É seja a a equidade. equidade. Então eu preciso desse termômetro. A grande questão é que as pessoas tentaram fazer aqui no Brasil, me permitam a expressão, uma goela abaixo Exatamente. e se perderam. Se perderam. Justamente. Então elas Inclusive, precisam voltar. isso já. Para você ter ideia, nessa empresa que eu estou falando, a coisa chegou num ponto tão sério que 2 programas que existiam dentro do conglomerado, que eram extremamente rentáveis para a empresa, Sim. produtivamente, financeiramente, eles acabaram sendo eliminados pelo pessoal jurídico que cuidava da prática de ESG, porque para eles tudo estava errado e quase nada podia, porque ia de contra as políticas, principalmente de diversidade. Tem que ter muito cuidado com essa avaliação. Veja, tem que ter muito cuidado, porque é um tema que vai trabalhar muito ligado à cultura da empresa. A Justamente. proteção jurídica tem que existir, mas tem que haver uma Um consonância entre essas equilíbrio. questões, um equilíbrio, porque senão a gente também a gente perde a nossa identidade. A Isso. gente perde a nossa identidade. Então, a gente precisa ter esse cuidado muito forte. E a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente fizer, Iris, um bom diagnóstico. E é Para a isso que gente fala. entender aonde a empresa está. A gente chama isso dentro do ESG de grau de maturidade. Em que Sim, grau de maturidade a empresa está? Dentro dessas práticas, dentro dessas rotinas. E isso muito em consonância com o arcabouço legal que a gente tem no Brasil. E isso não é impossível de ser não feito, é, muito pelo contrário. gente, O não é. arcabouço legal está ali para te dar uma base legal daquilo que é prioridade, inclusive. Justamente. E E, não o contrário, e não bloquear. Não bloquear. e foi o que aconteceu. E acabou chocando justamente porque, além de serem 2 programas que eram muito antigos dentro do conglomerado, muito rentáveis, inclusive financeiramente, um deles dava assim, impactava muito o saldo, né, final, o lucro final da Acredito, empresa todos os anos. E ele foi simplesmente acredito. banido. É. Chegou ao ponto de ser banido. Nós temos que Então, ter muito cuidado com tem isso, que ter Iris. muito cuidado. Muito E aí a gente volta para a cuidado. questão que a gente estava falando agora, né, da questão dessa empresa das mulheres negras. Se você não fizer esse diagnóstico que você falou, vamos fazer o diagnóstico, vamos olhar a empresa como um todo. Quais são as ações que, na prática, a minha empresa está pronta para colocar, para trazer para os meus colaboradores, tanto para eu aplicar as práticas do ESG, quanto para, nesse caso, nesse exemplo que você trouxe, eu ter 20% de mulheres negras em cargos de liderança. Na prática, no dia a dia. Porque no papel, na teoria, cara, tudo é muito lindo, funciona. É como eu falo para as meninas, você vai fazer um plano de negócios, você vai fazer um Canva Business, cara, é massa. No mundo dos Países das Maravilhas, que é a teoria, tudo é bonitinho. Mas a gente sabe que no dia a dia, no para valer, nem tudo vai sair como a gente planejou. A gente precisa estar pronto para aquilo que não foi planejado, para os imprevistos, para os Para o desafios, para os contingenciamento, né, Iris? Para o contingenciamento, né? então, Para a isso mitigação. cabe para um ESG. Como você falou, como é que eu vou querer trazer uma política de ESG? Porque, eu vou dar um exemplo, foi implementado na Honda e deu muito certo, eu vou trazer para a Fiat. Cara, qual é a história da Fiat? Quais são as práticas que já existem ali? Qual a identidade daquela empresa? Quais são É, as práticas que já existem ali isso dentro da que falam com é. a visão, com os valores de identidade da empresa, que eu vou poder melhorar com essas É. práticas? Isso não vai funcionar.
Isso não vai funcionar. E assim, e até do ponto de vista jurídico, né? Sim, Porque quando você se aprofunda um pouco mais nas práticas de governança que a gente tem hoje no Brasil, e aí olhando para o arcabouço legal que a gente tem, é sim, aquilo que eu te falei. O arcabouço legal, ele incentiva a prática e não vai tolir, não é isso. A ideia não é você castrar, tirar, é o justamente. contrário. Agora, o que que eu falei hoje, eu até discuti muito isso com o Fernando, a gente estava falando, existe, e você tocou nesse ponto, no início da sua fala, existe uma ausência de conhecimento. É um Total. tema que a gente precisa fazer um esforço para conhecer mais, Sim, para entender muito. melhor, e para fazer essa interface, essa correlação daquilo que já existe hoje dentro da cultura, da organização e tudo mais, e aquilo que eu quero que exista daqui a 5 anos. É isso, né? Pensar em médio e longo prazo, que é Exato, necessário. E aí a gente exato. volta para a questão da inclusão das mulheres. Desde 2014, quando a ONU, baseada em uma das suas ODSs, criou o Sim, Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, muitas pessoas não entenderam que o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino ele não visa só o empreendedorismo como a gente conhece, que é a mulher à frente de seus próprios negócios. Ele isso. também abrange a inclusão de mulheres gestoras, mulheres em cargos de liderança, Sim, e um preparo das empresas a receberem essas mulheres para serem líderes. A ONU trabalha muito a equidade de gênero no sistema econômico como um todo, no sim, empreendedorismo e no que a gente costuma chamar de intraempreendedorismo. É quando você sim, empreende no CNPJ da sua empresa, você é um CLT, você é um contratado, mas você vai levar inovação e novas práticas que vão melhorar o ambiente de trabalho. Então, perfeito. essa ODS da ONU, que trabalha a questão da equidade de gênero, ele mostra que é importante que as empresas tenham cargos equiparados de gestão e liderança, e todos os, não só esse, mas todos os outros entre homens e mulheres, de forma minimamente igualitária. A gente sabe que igual nunca vai ser, né? 100% igual nunca vai ser, mas de forma igualitária. E criou também muitos programas de apoio, de incentivo a essas mulheres a se tornarem líderes a se Sim, prepararem para assumir esses cargos. E aí a gente volta para o começo. Mas na prática, as empresas ao redor do mundo estão fazendo isso. Fora do Brasil, tem muitas empresas que já estão fazendo, que já têm cases de sucesso fantásticos. Eu acho que você lembra que eu até conversei com você há um tempo atrás, que em plena pandemia saiu duas pesquisas de um instituto, não foi do GEM, meu Deus, deu branco agora, foi outro instituto internacional de pesquisa, e da Universidade Mackenzie, de que empresas com mulheres em cargos de liderança são até 5% mais produtivas financeiramente. Elas têm um lucro financeiro 5% maior. rentáveis, são bem mais rentáveis, Mais rentáveis. E exato. tem um ambiente de trabalho mais equilibrado e saudável. Quando você vê grandes institutos, universidades fazendo esses estudos, você vê que realmente há um impacto na inclusão de mulheres. Não é uma modinha, como eu já ouvi também em encontros de líderes, eu já ouvi. E o pior, eu ouvi isso da boca de uma líder, de uma mulher, não foi de um homem, porque me deixou mais revoltada. A modinha de ter mulheres em cargos de liderança, ela usou esse termo mesmo, amiga. Eu fiquei revoltadíssima. Eu saí de perto para não soltar É ali, uma porque pessoa sem visão teve de visão. realidade, E né? como era De uma pessoa que realidade, eu né? não conhecia, que eu não tinha proximidade, eu não podia nem soltar a língua, eu Não, saí de perto. é, Né? Então, assim, não é uma modinha. Grandes institutos de pesquisas, grandes universidades, grandes empresas mesmo. O Instituto Dove já fez pesquisas e demonstrou isso, inclusive, há um tempo atrás, de que empresas com número equiparado de homens e mulheres, elas são mais produtivas, elas têm menos problemas de assédio, elas têm menos dificuldade em retenção de talentos, elas lucram mais, porque, obviamente, se você tem um quadro de pessoas mais produtivas, você vai lucrar mais. Então, sim, é sim. enxergar que isso não é uma modinha, isso é uma realidade. Até porque, gente, 51% da população mundial são mulheres. Nós, mulheres, É aí, somos é aí, maioria em é, tudo. é aí que eu ia dizer, porque veja, não é questão só de equidade, mas é aumentar a A participação, né? participação. E é isso que a ONU tem esse trabalho, e é por isso
que tem uma das suas ODS justamente a equidade de gênero, porque teve uma pesquisa do Instituto Mackenzie, Jace, que foi, eles soltaram essa pesquisa em 2017, se eu não estou enganada, 2016, 2017, que se as grandes e médias empresas, até o ano de 2027, investissem na equidade de gênero, principalmente em cargos de liderança, seriam injetados na economia mundial mais de 3 trilhões de dólares. Gente, isso não é pouca coisa. É. Por quê? Porque as mulheres são tão capazes quanto os homens. Elas são tão talentosas quanto os homens. Não é que um seja pior que o outro. Ambos são igualmente talentosos. Só que quando você vai para a prática, você vai para os estudos, e aí, de novo, vou falar o que já se falou, não é coisa que já Ciara Iris está criando aqui, são números, são dados comprovados. Mulheres têm mais tempo de estudo e preparo do que homens. Elas estudam por mais tempo. Elas se especializam mais. Isso são dados mesmo, São no dados. Brasil, inclusive. No Brasil, Exatamente. uma das últimas métricas que eu li, as mulheres tinham até 12 anos a mais de estudo e preparo que homens. Os homens, exato. Porque, Iris, é uma coisa que eu sempre falo, porque o esforço que a gente tem que fazer para chegar é muito maior. Muito maior. A gente Então, prova tudo que sabe é muito maior. A preparação que a gente faz, ela é muito maior. E veja, e isso que você está colocando é super importante, porque a gente precisa entender que numa sociedade onde a gente hoje tem diversos outros riscos do ponto de vista de inteligência artificial e de outros temas que estão sendo discutidos aí, o poder do conhecimento é ele que vai sustentar as futuras gerações, né? Porque conhecimento é conhecimento. Conhecimento não se transfere. Não. Você não arranca de uma pessoa e põe em outra. Você compartilha. Você compartilha. Então, eu acho que isso que você está trazendo é crucial para que a gente entenda que o nosso papel enquanto pessoas que têm essa consciência, que traz com a gente já na veia essa questão, é levar esse tipo de informação. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui, o trabalho que você faz na frente da Rede Ela, no congresso que vai acontecer sábado, isso é conhecimento, isso é informação. E é a partir da informação que a gente vai tomar uma postura diferente. Exatamente. Né? Porque sem a informação, a gente se perde, a gente não sabe o impacto disso. Então, é muito importante. Por exemplo, um congresso como esse de sábado, é muito importante as organizações, as empresas encaminharem um representante, levar pessoas, olha, vão lá, vão entender quais são as tendências mais atuais dentro desse mundo corporativo feminino. E que, de repente, uma pessoa vai, participa e traz essa bagagem para a empresa, traz essa experiência. Então, isso é muito importante. São iniciativas como essas que dão um pontapé diferenciado em outras situações que a gente tem nos ambientes organizacionais, né? Justamente, Jace. Ainda mais, esse ano a gente fez questão de que o tema central fosse o impacto da liderança feminina na economia, e a gente vai permear todos, né? Vai chegar desde as microempreendedoras até a presença de mulheres CEOs, gestoras das grandes empresas. Exato. A gente sabe que tem um impacto. Tem pesquisas ao redor do mundo do Instituto seríssimos que mostram esse impacto. Exato. Então, não tem mais como a gente querer fugir, como aquela mulher totalmente desinformada veio dizer que era uma modinha, né? Ou modinha, sabe? E vindo de uma mulher. A gente vê que a cultura machista ela está tão arraigada que a gente vê até mesmo outras mulheres repetindo certos absurdos. Mas, olha, eu vou falar para você uma coisa que aconteceu comigo semana passada, que foi muito interessante, né? Eu fui participar do Congresso Pernambucano de Trabalho Seguro. Sim. E, por coincidência, eu fiquei na última mesa, né? Antes da palestra magna. E aí foi muito interessante porque a mesa anterior, né, com todo respeito às minhas colegas doutoras, inclusive estou sem o nome delas aqui para citar, seria o maior prazer citá-las.